Hoje eu quero falar sobre leitura. Leitura, não uma leitura qualquer, mas eu quero falar sobre uma leitura especificamente da leitura de uma porção da Bíblia, que é aquela porção do Novo Testamento. Essa porção da Bíblia, ela se divide basicamente em dois blocos. É o bloco dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o bloco das cartas paulinas. E é importante a gente falar sobre leitura, até porque hoje quase não se lê, né? As pessoas hoje têm lido muito pouco, principalmente nessa era de tecnologia, né, onde as pessoas não têm paciência de ler longos textos, de ler livros, né? Enfim, há uma redução da população, de um modo geral, da quantidade de livros e de textos que leem atualmente, né? Por isso eu quero falar sobre leitura, não especificamente de leituras de um modo geral, mas hoje, neste vídeo, eu quero falar basicamente sobre a leitura do Novo Testamento. E por que é importante falar sobre a leitura do Novo Testamento? Antes de mais nada, eu quero dizer que nós somos aquilo que lemos, né? Ou seja, você é o que você lê, né? Porque aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, acaba internalizando na nossa mente, e aí a gente acaba formando pensamentos, adquirindo hábitos e buscando e fazendo, tomando decisões a partir dessas leituras, dessas reflexões que a gente acaba fazendo. Daí a importância da leitura do Novo Testamento, né? Porque o Novo Testamento é a leitura, não é de um livro qualquer, né? Não é de um livro simples assim, mas é de um registro histórico, é de algo que já vem aí desde dos primórdios aí da nossa era, dessa nossa era cristã, né? Depois de Cristo. Então, é importante, mas antes de a gente falar, eu queria falar que existem dois empecilhos que atrapalham na leitura do Novo Testamento. O primeiro empecilho é o empecilho do desleixo. As pessoas têm o costume de ler o Novo Testamento, ou ler a Bíblia em si, de uma maneira desleixada, desinteressada, ou às vezes lê apenas um texto fora do contexto, às vezes lê uma frase, lê um versículo, enfim, lê muito pouco. Então, esse desleixo faz com que esse leitor acaba não aprendendo e não retendo, né, todo o conteúdo, né, não retendo o aprendizado, não retendo as verdades, não retendo os princípios, não retendo os ensinamentos que ali estão. Essa é uma primeira coisa, quando as pessoas leem o Novo Testamento com esse desleixo, né, com essa displicência, né, vamos dizer assim. E a segunda questão, o segundo impedimento para se ter uma leitura profícua, uma leitura aproveitosa do Novo Testamento, o segundo impedimento, aliás, é o pré-condicionamento. As pessoas vão ler o Novo Testamento já com aquele pré-condicionamento de eu já sei o que está escrito ali, né? Ele já tem uma interpretação já pré-concebida do que o texto está dizendo. Isso é muito ruim, esse pré-condicionamento. Então, essas são as duas coisas importantes que eu quero deixar para que você entenda que é preciso banir essas duas questões, né? A displicência e o pré-condicionamento.
Você tirando essa displicência, o desleixo, esse pré-condicionamento, você então já está preparado para uma leitura ou uma releitura do Novo Testamento. Eu digo uma leitura porque é importante ler o Novo Testamento como se fosse a primeira vez. A partir do momento que você lê o Novo Testamento sem vícios, como se fosse a primeira vez, você vai aprender mais, você vai ver ali o protagonista principal dali, que é Jesus, o nosso Cristo, o nosso Mestre. Então, essas são duas coisas muito importantes para a gente entender. E uma outra coisa que a gente pode estar falando aqui também é que Paulo, quando o Novo Testamento, aliás, o Novo Testamento, nós precisamos lê-lo na ordem cronológica, né? O que é isso? É a ordem de que elas foram publicadas, a ordem de que foi publicada. Por exemplo, a primeira carta que foi publicada foi basicamente no ano 50 a 51 da nossa era, depois de Cristo. E essa primeira carta é 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. E há alguém que estuda educação à distância, né, afirma que a educação à distância tem o seu primeiro registro nesse início, quando Paulo ele escreve e envia essa carta nesse período ali. Então, a educação à distância, ela tem esse registro ali, aí nesse ano de 50 a 51 depois de Cristo. Olha que bacana isso aqui, né? EAD, hoje a EAD tá bombando, né? Hoje se estuda pela internet, se aprende, se faz faculdade, faz ensino médio, pós-graduação, tudo em educação à distância, mas a educação à distância começou, de certa forma, ali no ano 50 a 51 depois de Cristo, quando Paulo começa a enviar essas cartas àqueles grupos de cristãos que estavam em determinadas regiões ali. E a primeira delas é, como eu já falei, né, a 1ª e 2ª Tessalonicenses. Olha como é importante isso aqui. Por que é importante a gente entender isso? Exatamente porque se fosse esperar que os apóstolos viajassem e levassem o conteúdo do Novo Testamento para todas aquelas regiões, poderia demorar muito, né? E não se sabe quanto tempo isso ia demorar. Até porque o Evangelho de Marcos, né, ele demorou um pouco para ser publicado. Ele foi publicado aí basicamente no ano 65 depois de Cristo. Quase aí quase uma década é metade de uma década depois que Paulo já havia publicado algumas cartas para algumas igrejas naquele período, né? Tanto é que o Evangelho de Marcos ele foi escrito, né, por João Marcos, né, que João Marcos ele era de família rica, né, e ele é muito amigo de Pedro, companheiro de Pedro, e depois ele foi companheiro de Paulo, né, nas pregações, nas viagens, né? Então ele escreve o Evangelho de Marcos, provavelmente ditado pelo apóstolo Pedro. E isso aconteceu aí basicamente nesse ano de 65 depois de Cristo. E quando essa porção dos evangelhos ela é enviada para os cristãos judeus e gentílicos, né? Então Pedro ele envia essa carta, o evangelho, para esse grupo de irmãos na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, é importante entender isso, né? Ler o Novo Testamento na ordem cronológica, né? Eu vou falar aqui, basicamente, rapidamente,
né? E que ordem é essa? O mais provável, segundo a sua produção, é que o Novo Testamento ele foi publicado assim, primeira e segunda Tessalonicenses, depois Gálatas, depois Efésios, depois primeira e segunda Coríntios, depois Romanos, o livro de Colossenses, depois Filipenses, depois Filemão, depois primeira e segunda Timóteo, depois Tito, depois a primeira epístola de Pedro. Depois da primeira epístola de Pedro é que vem o Evangelho de Marcos, né? Depois vem Mateus, depois Hebreus, depois Lucas e Atos, escrito pelo médico Lucas, né, que era um convertido ao Evangelho, né? E depois vem o livro de Tiago, o livro de Judas. Só então vem a primeira epístola, a segunda e a terceira de João, depois o Evangelho de João e segunda epístola de Pedro e, por último, o livro de Apocalipse. Essa é basicamente uma ordem cronológica das publicações dos livros do Novo Testamento. É importante a gente fazer a leitura, né, nessa ordem cronológica, para a gente ter uma noção do tempo e do espaço em que aconteceram essas publicações e como essas cartas chegaram nas igrejas e para aqueles cristãos naquela época, ok? E uma outra coisa que é importante que se diga nesse vídeo é que a leitura, né? É importante ressaltar que a leitura é muito importante, como eu falei no início. Os neurocientistas, eles ressaltam que na leitura o nosso cérebro ele faz conexões com as regiões visuais, ele faz conexões com as regiões da linguagem, ele faz conexões com as regiões do pensamento e das emoções. O nosso cérebro, ele retém aí basicamente aí a 45% daquilo que lemos e daquilo que ouvimos. E é importante fazer a leitura do Novo Testamento porque nós temos o registro histórico de Jesus, os fatos históricos da vida de Jesus e que foi testemunhado, né, por centenas, milhares de pessoas, mas que foi registrado e homologado nesses escritos pelos apóstolos. Então, é importante que se diga isso, porque mais ou menos aí no ano 70 da nossa era, quase todas as testemunhas de Jesus já não existiam mais. Então, houve a necessidade de deixar esses registros, divulgar, publicar e compartilhar com os cristãos, para que as verdades do Evangelho permanecessem intactas, permanecessem de maneira real. E essa é a preocupação basicamente de Paulo e também dos apóstolos. Eu vou parando esse vídeo por aqui e depois no segundo vídeo estarei falando novamente sobre este assunto.